Os bolsonaristas se lascaram mais uma vez. E todo mundo sabia que eles iam se lascar porque a gente avisou. Vocês estão usando a estratégia errada. E aí, deu no que deu. Se deram mal. Porque o Luiz Fux, ministro do STF, no final de semana, tirou o cavalinho da chuva dos bolsonaristas. Ou deixou lá para o cavalo pegar uma gripe bem forte e ir para o céu ou para o submundo dos cavalinhos. Porque os bolsonaristas estavam querendo usar o Luiz Fux para constrangerem o STF e para tentarem ali mostrar que havia uma divergência com o Alexandre de Moraes. E nós avisamos aqui no canal, isso vai dar errado. Quanto mais os bolsonaristas pressionarem o STF, quanto mais os bolsonaristas forçarem essas divergências, mais o STF vai criar um espírito de corpo. Porque o tribunal foi o local mais atacado no 8 de janeiro. E foi o que aconteceu. O Luiz Fux deu um parecer de um parágrafo praticamente, corroborando com a decisão do Alexandre de Moraes a respeito do Alexandre Ramagem. Então o Silas Malafaia, que mais quer ajudar o Bolsonaro, sabe-se lá por qual motivo ele queira fazer isso, foi o que mais ferrou o ex-presidente, forçando uma situação que poderia acontecer, mas pelo fato de ter sido forçada, não aconteceu, que era a divergência do Fux com o Alexandre de Moraes. Coloque nos comentários. Vocês acham que pressionar o STF ajuda ou atrapalha o Bolsonaro? Ponto 2. O Luiz Fux, ele pode recuperar aquela posição estranha na época da Lava Jato e de fato ser uma divergência do Alexandre de Moraes? Por que o Malafaia quer puxar tanto o saco do Bolsonaro? Coisa esquisita, coloca nos comentários, deixa o like se você gostou do voto do Fux e se inscreva no canal. O Luiz Fux, pessoal, no final de semana, ele votou junto com os demais colegas na primeira turma do STF para revogarem aquela decisão da Câmara dos Deputados a respeito do Alexandre Ramagem. Porque o Ramagem é deputado federal e ele está sendo julgado por vários crimes que ele cometeu. Aí a Câmara dos Deputados fez uma lei que os processos que envolvem Alexandre Ramagem deveriam ficar suspensos enquanto ele tem mandato, porque os crimes aconteceram alguns durante o mandato e tal, e foi uma atitude dos bolsonaristas para provocarem o STF junto com o Centrão, mas também para beneficiarem o Bolsonaro. Porque todos os processos seriam paralisados, beneficiando todo mundo, até o Bolsonaro, o Braga Neto e o general Augusto, todos os envolvidos. E aí, a votação foi para o STF. Os ministros começaram a derrubar e veio o voto do Fux. Eles poderiam votar até nos próximos dias, né? De modo virtual. O voto do Fux subiu no sábado, depois foi retirado e depois subiu de novo. Disseram que foi um erro do sistema. Enfim. O Fux, ele votou de modo muito, mas muito sucinto, corroborando com a decisão do Alexandre de Moraes, que era o relator. E a votação sucinta do Luiz Fux foi feita possivelmente também para evitar especulações. Porque o Fux estava sendo usado, inclusive pelo Silas Malafaia, para tentarem desgastar o Alexandre de Moraes. Porque o posicionamento do Fux na votação que fez com que o Bolsonaro virasse réu, o posicionamento do Fux sobre a Débora do Batom foram muito ruins, aquela cabeleireira. Muito ruins. Lembrando aquela época do In Fux We Trust, que foi falado lá pelos procuradores da Lava Jato. E isso poderia provocar problemas para o STF. O Fux, ele já estava querendo demonstrar que não haveria essas divergências quando houve o julgamento do núcleo 4 do golpe do Bolsonaro. Porque você tinha vários núcleos que compunham a organização criminosa que tinha o objetivo de dar o golpe de Estado. O núcleo 4 era o gabinete do ódio do golpe. Eles usavam notícias falsas para pressionarem militares a endossarem o golpe de Estado e também para intimidação. Naquela oportunidade, isso foi na semana passada, o Luiz Fux já deu um recado para os bolsonaristas, falando assim, olha, não existem divergências, o que nós temos aqui são... ele até usou ali um termo falando que não são divergências, são entendimentos diferentes sobre a mesma situação, mas não existem nenhum tipo de divergências. E não queiram me colocar como antagonista do Alexandre de Moraes. Porque o Fux estava sendo usado
para desgastar o Alexandre de Moraes nas manifestações bolsonaristas. Na manifestação fracassada em Brasília na semana passada, ele foi usado de novo. E segundo as informações que nós tivemos da Bela Megali, de outros colunistas do Globo, isso estava gerando constrangimento no tribunal. Porque o tribunal tá falando assim, pô, mas as nossas posições, você está sendo usado, nós somos atacados. Eles vieram para atacar muito mais o STF no 8 de janeiro do que os outros poderes. Então, qual é a tua, Fux? E aí, vendo que a situação estava indo para um lugar que não era tão legal, o Fux recuou. Por isso que eu falei para vocês, esse posicionamento dos bolsonaristas de forçarem uma situação foi um erro estratégico. Até poderia vir no jurídico, nas discussões, nos posicionamentos, lá na frente divergências. Isso é normal, você tem 5 pessoas votando na primeira turma. Eles não pensam de modo igual. Eles possuem divergências. E essas divergências poderiam naturalmente emergir. Naturalmente elas poderiam emergir. Mas por que não aconteceu? Porque os bolsonaristas forçaram a situação. E ao forçarem uma situação, eles forçaram o STF a adotarem um espírito de corpo. A se fecharem em si mesmos. Então, ao invés de fomentarem as divergências, os bolsonaristas, eles fizeram o Luiz Fux recuar. Porque agora ele não quer ser visto ou não quer ser atrelado ao bolsonarismo, não quer fazer parecer que ele está favorecendo bolsonarista, ele está favorecendo golpista, então foi uma burrice. Deveriam ter deixado rolar. Mas o bolsonarista ele não consegue, tem que ser tudo na base da força. Aí, e força eles não têm. Aí eles ferraram. Claro, essa votação da Câmara para beneficiar o Ramagem não foi para beneficiar o Bolsonaro, a gente sabe disso. Foi uma manobra de provocação da Câmara dos Deputados a respeito do orçamento secreto, a respeito de distribuição de emendas, de fiscalização do STF. Foi isso. Tanto que o voto também do Flávio Dino foi um voto duro, seguindo essa linha. E o STF encara o Hugo Mota como sendo um provocador com essa situação. Segundo as informações que nós tivemos da Bela Megali, o Hugo Mota ele está sendo cobrado a se posicionar contra a decisão do STF sobre o Alexandre Ramagem. Que é tudo pretexto, né? A grande discussão é a respeito do orçamento e das emendas parlamentares. Então, o que o Mota vai fazer? É possível que ele vá dar uma resposta, ele está sendo até cobrado pelo Sóstenes Cavalcante por isso. A resposta deverá vir nos próximos dias e vai continuar a provocação do Legislativo contra o Judiciário. O teor dessa provocação nós temos que ver. O Mota também não pode querer colocar muitas asinhas para fora, porque ele tem problemas lá na justiça. Overclean, operação outside. Então, assim, a depender do nível da resposta, eu já prevejo uma operação da Polícia Federal, alguma coisa assim contra ele, muito em breve. Mas vamos observar.